In nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no sábado da sexta semana depois de Pentecostes, celebrando Santa Ana, a mãe da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Então, sim, lembra as vovós. E é bom até, enfim, porque na reforma litúrgica, eu acho muito bonito, muito bom, os dois estão juntos, isto é, São Joaquim e Santana, se celebra hoje. Mas no missal tradicional, temos aí as festas separadas, hoje Santa Ana. E, de fato, os vovôs costumam partir bem mais cedo do que as vovós, né? Então, é essas que ficam com o grande encargo dos netos. Quanto mais nesse tempo de vida frenética, quando as mães, se não os avós, hoje já até os avós, né? Têm tanta ocupação e trabalham fora, tantas vezes é a vovó que socorre os filhos cuidando dos netos. E talvez seja ainda uma última chave de socorro, embora já tão contaminada. Digo no sentido de ainda termos alguém que recebeu talvez uma catequese mais antiga, né? Mais doutrinal, mais católica, enfim, né? E pode passar alguma coisa para os netos. A verdade é que as nossas vovós também estão amplamente corrompidas. Fez-se questão, essa agenda maldita de Lúcifer, fez questão de contaminar tanto os anciãos quanto as criancinhas, né? Até as criancinhas. E não se preservaram sequer as vovós, né? Todas elas modernizadas. Até porque também avançamos no tempo e agora tantas já perderam contato com a igreja, né? Com a igreja verdadeira, com aquilo que ela tinha de belo, de grande, de inspiração, e que tanto foi deixado depois do Concílio do Vaticano II. As mães transviadas pelo pensamento feminista e por toda a nojeira que hoje se veicula em tudo quanto é meio social e nas redes sociais, em tudo quanto é lugar. Pela maior parte das vezes, as nossas vovós também elas perderam o sentido da vida cristã, da vida verdadeiramente católica. De qualquer forma, isso se acentua de maneira aterradora nos filhos. E se é para salvar alguma coisa nos netinhos, ainda incumbe a elas. Ensinar alguma oração, ensinar a fazer o sinal da cruz, Pais Nossos e Ave Maria. Tantas crianças hoje chegam à catequese sem saber fazer o sinal da cruz, sem saber rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, o Rosário, nem pensar. Missa, não agrada a ninguém. Então, é difícil, muito, muito, muito difícil. Os avós, as vovós sobretudo, elas que precisavam tomar nas mãos isto. Hoje, a gente tem que de novo se reeducar, né? E se esses veículos de comunicação trazem e fizeram grande mal à sociedade, hoje eles também servem para educar. A gente pode procurar
um ensinamento sadio e retomar aí a catequese e repensar a vida cristã e reassumir isto. Então, esse é o grande convite às avós. Elas têm que, de novo, colocar a base da sua vida em Cristo, na Santa Igreja Católica, a verdadeira, e partir sério para a educação dos netos. Senão teremos mais uma geração perdida, mais uma geração completamente perdida. As forças para a perdição são muitas, estão todas aí, guerreando, chamando e convidando e atraindo desde as criancinhas. A agenda está feita para isso, para corromper os pequeninos, desde a mais tenra idade. Então é preciso, na contrapartida, uma ação forte, beligerante dos avós. Aqueles avós que perderam os filhos, no sentido de que eles estão totalmente contaminados pela agenda, pela modernidade, perderam qualquer sentido de igreja. Tem tantos avós que perderam os filhos, agora recuperem o terreno perdido nos netos. É mais difícil, porque a vovó diz uma coisa, chega em casa, o papai e a mamãe fazem bem outra. Mas sempre é alguma coisa que que eles podem plantar. Os avós podem ainda plantar no coraçãozinho e na cabecinha dos seus netinhos. E é preciso assumir isso com toda a seriedade. Vivemos numa luta, numa guerra. O pessoal não toma consciência disto. E é uma guerra espiritual. É contra o Cristo e a sua igreja. Essa que é a guerra. Tudo se arregimentou, tudo se envolveu em destruir a sagrada fé, né? E tornar a igreja odiosa. Então, tem que tomar consciência de que se trata de um assalto, de uma revolução que estão enfrentando e se armar adequadamente para isso. Né? E entender que precisam ser fortes, ser insistentes, tomar isso como a coisa mais importante a fazer para os netos. Coisa mais importante a fazer para os netos. Os pais cuidam de vesti-los, de abrigá-los, de alimentá-los fisicamente. Os avós, a vovó, trate de entender que não é isso o principal e que a ela incumbe toda a formação espiritual, moral, psicológica dos netinhos que estão aí, bombardeados por este mundo, cheio de perdição. A gente vê, desculpe o exemplo, mas a gente vê os pais hétero, isso é uma coisa que mais me apavora, é isso. Pais heterossexuais, papai e mamãe, de braço dado, levando o filho nos braços, no cangote, tudo vestido com a bandeirinha gay e nessas caminhadas gay. Mas eu acho um absurdo isso. Né? Desviam completamente os próprios, eles que são heterossexuais. Não entendo isso, como é que faz isso? Como é que leva as suas crianças, os seus filhinhos para uma coisa dessa? Sabe o que é festa? Barulho e libertinagem? Que horror! Que horror! Os avós têm que, chegam em casa, os avós têm que ensinar para os filhos, têm que dizer nítida e claramente, estamos numa revolução, os pais estão perdidos, vocês têm que se entender a vida cristã, assumi-la, tem que ser assim, hoje tem que ser assim. Estamos numa luta, numa grande luta espiritual. E as vovós, sobretudo as vovós, elas devem encampar essa luta e tratar de defender e de tirar os próprios netinhos de toda a má influência dessa agenda maldita que quer desvirtuá-los, afastá-los de Deus, quer a perdição das suas almas. Os avós tratem de trabalhar com Jesus para a salvação dos seus netos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.